Caboclada, tudo bem? Estamos de volta com mais uma edição das Histórias do Agro. Mais uma vez, estamos aqui para poder trazer informações para você. O papo de hoje está bem legal, a gente vai falar com a médica veterinária, doutora Laura Ferreira. Acertei? Isso! Tudo bom, Cláudio? Parabéns, você tá craque. Melhorei, né? Serginho, tô aprendendo, não tô? Super agradável. Na moda, hoje você vai escutar coisas aqui, você mais liga no cavalo, então você não acredita. Eu tenho muitas perguntas hoje, viu? Ó, hoje eu vou encher Laura o saco, hoje tanta tá pergunta. com uma medicina integrativa muito bacana, né, Laura? Muito obrigado pela sua presença, tá? Gosto de ver esses jovens que estão despontando aqui na veterinária do Brasil inteiro aí. Ela vai falar um pouco pra gente dessa medicina integrativa, dos cavalos atletas. Muito bacana. Eu sei, vou deixar as perguntas até pra você hoje. Você vai? Vou fazer, já falei pra ela que eu vou fazer pergunta as perguntas da novela das 8. Ela falou, ixi, então eu não assisto. Eu não assisto, tô no lugar errado. Você já descobre se o veterinário trabalha muito aí. Você pergunta se assiste novela. Não, tá não trabalhando. Não dá nem tempo de ligar a TV. E aí, o que você conta pra gente? Como é que tá aí o mundo do cavalo? Tá crescendo muito, muita prova, né? Bastante prova. Bastante. E você trabalhando cada vez mais, porque isso aí agora virou, né? Sim, conta pra gente graças um pouquinho. a Deus. É uma área que está crescendo bastante, né? O acompanhamento esportivo, então o pessoal está tendo essa noção que o cavalo atleta, ele precisa de um acompanhamento de atleta mesmo, né? Então, como na medicina humana, né? Como no esporte dos humanos, eles têm um acompanhamento, assim, diário com a fisioterapia. E os cavalos não pode ser diferente, né? Então, para ter um rendimento bom em pista, a gente precisa fazer esse acompanhamento de perto. Isso é preventivo e sim, terapêutico também, também, né? A fisioterapia em lesões, tudo já é feita. Isso, daí é a reabilitação, né? Mas para o cavalo atleta, né, para a medicina esportiva, a gente tenta fazer um trabalho mais preventivo, que né? é a grande sacada, né? Isso, exatamente, que é melhor prevenir do que remediar, né? Então, a gente trabalhando com a medicina preventiva, né, esse acompanhamento esportivo, a gente consegue reduzir a chance de lesão. Então, a gente tira compensações, a gente dá para o animal a oportunidade dele manifestar o 100% dele lá na pista. Né? Porque se ele tiver alguma dorzinha, alguma compensação, ele não vai trabalhar legal na pista. Então, a gente consegue ter um resultado muito bom com o trabalho preventivo. A gente tá vendo nos atletas aí que nem um jogador de futebol, cara. Exatamente. O cara tem um preparo, tanto em alimentação, como todas essas medicinas integrativas que estão tendo. Fala algum desses procedimentos pra gente. Do acompanhamento esportivo? Do acompanhamento esportivo. Eu trabalho com quiropraxia, acupuntura, a fisioterapia, daí tem técnica manual, tem aparelho, e trabalho com ozonioterapia também. Então, cada animal vai receber um tipo de terapia dependendo da avaliação do dia. Então, não é todo dia que eu vou trabalhar esse cavalo. Isso, exatamente, individual. Então, não é sempre que eu faço as mesmas coisas nos mesmos cavalos. E você tem aquele paciente que você acompanha sempre, que você já sabe o que é. Já sei mais ou menos, mas cada dia é uma avaliação pra gente ver. Isso deve ser muito bacana, porque você vê o desempenho, né? Exatamente. E o resultado em pista fala por si só, né? A gente tem um resultado muito legal. E nem que seja, às vezes o cavalo nem ganha. Mas só dele ter ido bem, ter melhorado ali o desempenho, já é uma grande satisfação, né? Isso, exatamente. O conforto animal, né? O bem-estar animal. Às vezes o cavalo tinha alguma dificuldade, eu não consigo, tem uma dificuldade para a direita, ou uma dificuldade no salto, na recepção do salto. E só do cliente ou do treinador falar, olha, nossa, eu consegui passar, foi muito bom, não ganhei, mas... para ele já, exatamente, formou, ele passou, né? Fez a prova bem, já é um resultado ótimo. E é bem bacana essa gente, você acompanha ela aí, a hora que ela tá fazendo esses procedimentos, você não acredita que o bicho relaxa. Eles gostam, que nem a gente. A maioria gosta bastante. E ela mostra, o cavalo tem... A gente que mexe com o cavalo, a gente sabe o momento que ele tá relaxando, porque ele mastiga, né? Abaixa a cabeça, relaxa. É muito bacana, cara, muito. E assim, é corrido, porque você, além de fazer esses atendimentos nas propriedades, você ainda tem que acompanhar na prova, tudo, né? Daí é um outro acompanhamento, né? Porque dependendo do quanto tempo a gente tem antes da prova, a gente tem algumas terapias que a gente não pode fazer, porque a gente pode até atrapalhar o desempenho dele ali
na pista, né? Porque às vezes eles relaxam até demais Sim. e acaba atrapalhando. Então a gente tem que ter bastante noção do que fazer, quanto tempo antes, quanto tempo eu tenho, se é um dia Pós-prova também, antes, né? pós-prova também. Aí a gente faz o recovery, né? Que a gente fala bastante, é o recovery. Então eu preparo aquela musculatura, aquelas estruturas para correr de novo. Então E provas qual de muitos o tempo de dias. intervalo de uma prova para outra, no caso de um animal desse? Que tem algum problema de que você está fazendo o tratamento? Então, na verdade, depende da prova, né? Tem cavalos que correm 2 vezes no mesmo dia, ou corre 2 dias seguidos. Então, aí a gente vai fazendo o que a gente consegue ali, É vai aquilo que você encaixando, viu lá, né? Porque às vezes ele classifica, entendeu? Tá numa classificatória Exatamente. e aí que o trabalho tem que entrar, né? Porque vai exigir muito mais dele. Ele corre de manhã, classifica para correr à tarde, então aí entra o trabalho que tem que ser muito técnico. Porque foi o que ela falou, você não pode nem relaxar demais, né? Você a gente tem que saber usar as dosar. técnicas certas para a gente não atrapalhar. Porque às vezes a gente tem algumas técnicas, por exemplo, a quiropraxia, a gente mexe quase que diretamente com o sistema nervoso. Então, se ele tiver alguma compensação e a gente tirar demais, ele pode manifestar na pista, ficar até meio, né, um Entendi. pouco desorientado, vamos dizer, porque até o corpo entender que ele recebeu aquele estímulo, ele pode atrapalhar ali na pista. Então a gente tem que saber muito bem o que usar e quando usar, né? Estamos falando em equino. Essa medicina integrativa é em todos os animais? Em todos os animais. Cachorro, gato, Tudo, gado, isso. tudo. Em tudo. Até tem A técnica o pessoal, é igual para todos, né? sabendo a anatomia, a gente consegue Você usar falou em de todos. ozonoterapia, é isso? Ozonioterapia. Isso no gado tá bombando, né? Tá. Para higienização de tetas, essas Isso, coisas. mastite, até a quiropraxia para bem-estar, né? Então, a vaca que não tá bem, não tá feliz, não produz. E a gente sabe o que é importante, ela tá tranquila e relaxada, Exatamente. né? No momento Então, de produzir o leite, né? É uma área, assim, que abrange todas as espécies, né? Então, e a gente consegue Agora, ter a pergunta resultado legal. chave. O público tá vendo isso? Tá enxergando isso? Tá aparecendo gente? Tá. O pessoal tá tomando mais essa consciência de que antes se falava muito que era um extra, né? Fazer um extra, uma fisioterapia. E hoje não. Hoje a gente vê que faz parte, né? É necessário para ter resultado. Antigamente a gente não tinha a medicina tão avançada, né? Como que se resolvia esses problemas lá no passado? Muitos animais se perdiam, né? Entendo. Eu acredito que o dono perdia até o animal, né? Porque não tinha esse conhecimento que tem hoje, né? Na verdade, era um pouco subdiagnosticado, né? Então, tá ruim, esse cavalo não vai. Solta, aposenta, ou não vai. Ou, vamos fazendo um remédio aqui. Era o tratamento caseiro? Exatamente, era o tradicionalzão, né? Agora, o que eu vejo, que eu noto, entendeu? É que diminuiu muito, né? Porque está se fazendo preventivamente, né? Sim. É esse o resultado que a gente tá vendo, O foco é esse, né? Como eu falei, né? É melhor prevenir. É melhor prevenir. E assim, a gente que trabalha nesse universo do quarto de milha aí, ela acompanha muito cavalo de tambor. Além de tudo, ela é uma esportista também, que é uma laçadora. Aposentada já. Mas é uma laçadora. E a gente vê muito no cavalo quarto de milha. Tá até um zoom agora do Potro do Futuro, com 2 anos, que a gente sabe que realmente é uma coisa muito exigente, entendeu? Então, esse tipo de integração, de medicina integrativa, faz muita diferença nesses indivíduos, né? Faz. O cara tem que estar preparado ali para aguentar o tranco mesmo. Porque o que acontece? O cavalo atleta, ele faz movimentações, né? Ele utiliza o corpo dele de uma maneira que não é natural. Então, a gente explora muito. E o que a gente trabalha? Né? Em conjunto, obviamente, com manejo, veterinário que faz a parte clínica, treinador, o pessoal que cuida diariamente e tudo mais, alimento, água, né, todo aquele é um sistema de engrenagem, a gente fala. Então, se uma não estiver bem, o resto não funciona. Mas o nosso foco é preparar, a gente deixar essas estruturas mais bem preparadas para lá na frente, lá na pista, ele estar apto a demonstrar o 100% dele com menor risco de lesão. Os resultados são evidentes. São evidentes, Como eu falei, às vezes nem ganha, mas só dele ir bem, conseguir fazer a movimentação que o treinador ou o proprietário precisa ali e a na gente hora, sabe né, que nesse cavalo de esporte aí, nesse atleta,
não é o ganhar, é a folha corrida dele, né? O ganhar é consequência, lá na frente, mas ele precisa passar por todos. Não tem um cavalo que entra fazendo 16? Não. O cavalo vai entrar fazendo 20, vai para 18, vai para 18. E essa constância que você tem que fazer no trabalho, né? Ninguém nasce preparado, né? Nem o cavalo. Então é um conjunto de coisas, a gente faz de tudo para deixar ele o máximo de preparo. A gente está falando aí muito em esporte, em cavalo atleta, no dia a dia do rural, as pessoas do rural, entendeu? O cavalo de marcha está usando isso também, o cavalo de cavalgada, de passeio também está em alta, esse mercado está. Mas os de prova, né? O pessoal que leva para prova, mesmo prova de marcha, que não era tão habitual fazer esse tipo de terapia, né? Mas eles perceberam que tem as vantagens, né? Que o cavalo vai melhor, desempenha melhor quando tem um acompanhamento esportivo de fisioterapia. Eu acredito, né? Na nossa região tem muita cavalgada, né? Tem bastante. Tem bastante cavalgada e hoje está no Brasil inteiro uma coisa bem forte, né? Romarias, tudo. Seria muito interessante o cara fazer isso no animal dele também. Um animal que vai participar aí de 120, 130, merece um preparo, né? E às vezes, até nessa questão das cavalgadas, acontece muito do cavalo nem estar preparado. Exatamente, pega do pasto. Pega do pasto e fala, não vamos. Quando é que o cara vai ver, Serginho? A hora que estiver lá, né? Daí que o bicho vai sentir, né? Entendeu? O cara tá ali em cima do animal e o animal não tá confortável, né? Para poder percorrer aquela quilometragem, como você falou, tem 120, 150 quilômetros. Doutora, essa prática, eu vejo que você trabalha para alguns proprietários que a gente conhece, tudo. Essa prática, como ela é mensal? Você faz uma visita, sei lá, semanal? Depende de cada caso. Mas tem animais que eu acompanho quinzenalmente, mensalmente, aí vai depender da necessidade do calendário de cada um. Preventivamente, o que você aconselha? Uma vez por mês dar uma olhada, uma vez cada 15 dias? Geralmente, uma vez por mês, dependendo, fazer uma manutenção, ou se o animal tiver mais necessidade, tiver mais compensações, a gente começa com uns 15 dias, ou semanalmente, e aí com o tempo vai espaçando, a gente consegue fazer essa outra pergunta também, esse diagnóstico, né? Ele é palpável, você sente ali, tem aparelhos também, que você vê se tem alguma lesão ou não? Não, na verdade, daí a parte seria o veterinário clínico, né? O ortopedista. Se tem alguma lesão, eles fazem o exame de imagem, avaliam, passam para mim. Eu tô sempre em contato então é que nem a gente também, né? Exatamente, passa no clínico e passa pro fisioterapeuta. A gente pode ser profissional de primeiro contato também, né? Mas aí a gente avalia e acontece. Você consegue identificar, né? Consigo. O que acontece? Às vezes eu vou e faço uma quiropraxia, faço fisioterapia e na próxima sessão eu observo que voltou a estaca zero. Tava a mesma coisa que estava na primeira sessão. E aí eu falo pro clínico, pro proprietário, olha, procura o clínico que provavelmente seja algo mais específico que precisa de uma intervenção clínica, talvez, né, fazer um tratamento medicamentoso, alguma coisa nesse sentido. Então, eu consigo avaliar também, eu posso ser profissional de primeiro contato. Tem muitos clientes que chegam a mim e pedem para eu fazer esse acompanhamento, mesmo sem o clínico ter pedido, notado né? alguma coisa. Exatamente, né? Mas assim, você trabalha muito, então, com indicação de clínico também, né? Que eles detectam o problema e acabam passando como a gente, tantas sessões de fisioterapia, tudo. A gente sempre trabalha no animal como um todo, né? Mas aí, por exemplo, se o clínico passa alguma coisa, ele já teve uma lesão ali naquele tendão, ou essa musculatura, trabalha um pouco aqui. A gente foca um pouco mais no problema que o animal já tem, né? Para não recidivar. Mas a gente sempre trabalha como um todo. Fala um pouquinho pra gente de acupuntura, né? Um negócio assim porque isso é muito conhecido no humano, né? Por exemplo, na gente, né? Tá dando muito certo, né? Isso no animal, como é que é? Isso tá muito em alta, né? Tá em alta. A medicina chinesa tem toda o embasamento dela, né, da história oriental, mas a gente sabe, tem muitos estudos que comprovam a efetividade, né, da medicina chinesa, então da acupuntura. E aí tem várias outras técnicas dentro da medicina chinesa que a gente trabalha e a gente consegue ter... Não há muito tempo, era meio místico, né? Será que dá certo? Hoje é provado, porque você vê tudo, cientificamente. Né? Tem muitos estudos que comprovam mesmo. Tem matéria disso hoje em faculdade ou não? Mas se fala disso na faculdade. Se fala mais. Na minha época, eu nunca tinha ouvido falar,
um professor meu, o Dr. Sandro Cola, que falou de fisioterapia numa aula e eu, Sandro tá nos Estados Unidos agora. Isso. Ele eu falei, laser, entendão, laser, a gente achava que era o super-homem. O super-homem, exatamente. Falei, laser, o que é isso e tal, e foi aí, dali pra frente, que eu comecei a me interessar, procurei saber e tudo mais, e conheci, né, essas técnicas. E aí eu acabei entrando já no final da faculdade, já entrei em cursos, já fiz a pós-graduação em acupuntura, me formei em quiropraxia há pouco tempo, então eu me interessei. Hoje o teu atendimento é basicamente isso, né? Eu não trabalho com clínica, não faço nenhuma outra área. É que veterinário é sempre veterinário, né? Você sabe, você tem a matéria dentro de você, você sabe, matéria, mas entendeu? você sabe que a gente esquece, viu? Sim. Mas isso também é o que você falou, é o dia a dia e vocês se atualizando. A gente vê que nessa questão da medicina a coisa evoluiu tanto. Nós tivemos aqui o Dr. Luiz, né? Nós entrevistamos ele, e ele falou aqui coisas interessantes, inclusive até sobre implantes, né? Em animais, que é uma coisa que eu nem imaginava que existia. E uma coisa interessante, que quando nós terminamos aqui o papo, né, ele estava com... Cara, eu fiquei impressionado com uma câmera, não é, Cláudio? A gente até fez aqui alguns testes aqui com os animais aqui. Cara, coisa impressionante. Você abre a câmera, você vê aonde está ali a lesão, a dor. Nossa, coisa disso. Eu fiquei impressionado com aquilo, entendeu? E a gente às vezes imagina que isso não é só... Hoje vocês estão munidos de muitas ferramentas, né? De bastante coisa assim que detecta rápido. Né? Não chega a ser como na medicina humana, na fisioterapia humana, mas a gente tem muito recurso. Porque o animal, antigamente, não é muito tempo atrás, não, entendeu? Era meio assim, né? No achismo. Hoje é muito exame, muita coisa que... Eu sempre digo, aliás, em todas as entrevistas que eu faço com veterinário, tem um ditado que a pessoa fala que de médico e louco todo mundo tem um pouco, não é não? Não. É de veterinário e louco todo mundo tem um pouco. Porque médico, se você falar besteira, você tá preso. Agora o cavalo, a vaca não fala, então todo mundo é veterinário. Era, né? Era. Porque hoje já tá muito mais, você vê muito mais nos aras, nas propriedades, esse tipo de atividade, né? Preventiva. E exames, então, de tudo quanto é jeito, Serginho. Igual na medicina humana, tá especializando. A veterinária tem especialidades hoje, né? Então, assim, eu trabalho apenas numa área, eu sou especialista numa área só. Então, eu sou fisiatra, tenho ortopedista, tenho cardiologista, tenho dermatologista. Então, é como na medicina humana mesmo. Avançou muito e a gente está trabalhando com especialidades. E a gente que trabalha com isso, a gente começa a notar que é um barato cada vez mais perto do humano, cara. Chega o clínico, faz a leitura do que já indica um técnico, um profissional daquele segmento, entendeu? Isso. E vai... E a gente trabalha em conjunto, né? Como a gente falou, o cavalo atleta, ele trabalha... Depende de vários fatores, né? Então, é o manejo, é o veterinário, acompanhamento clínico, a fisioterapia, alimentação, ferrajamento. O trabalho depende dele estar bem alimentado, dele estar bem ferrado. E de nada adianta também eu cuidar e o casco tá desbalanceado, por exemplo. Ou não tem treinamento, não treina. Como que vai ter resultado, né? Então é um conjunto de coisas que precisam andar juntas, né? E o bacana que a gente vê no nosso dia a dia aqui, que entre eles se comunicam e conversam. E olha, chama o ferreiro e faz isso, e ela conversa com o ferreiro e dá orientação, e estudam e discutem o caso. Acho que é melhor isso, melhor aquilo, né? Ficou muito... E essa questão do casco é muito importante. É tudo, né? Eu acho que... tem um ditado, né, na veterinária em inglês que fala no hoof, no horse. Sem casco, sem cavalo. Sem cavalo. E é um bicho de 600 quilos em cima de 4 pontos. Pois é. Né? Então, assim, mas isso hoje está muito mais ativo. E eu acredito, eu que já mexo com cavalo há muito tempo, que ficou economicamente até mais viável, entendeu? Porque antigamente a gente trabalhava no tiroteio, né? Na hora que dava o B.O. E hoje a gente consegue prevenir isso. Então você consegue monetizar isso também, você começa a prevenir, né? Quando você mexe com a prevenção, você evita um custo maior lá na frente, né? Exatamente. Não tem dúvida. Essa parte que ainda eu acho que o pessoal
tá tomando uma consciência, ainda não é muito claro para todo mundo que é melhor você prevenir, você investir agora, para lá na frente você não ter que investir o dobro ou o triplo para remediar algo que talvez nem seja remediado 100%. Mas eu acho que essas novas gerações que estão chegando agora já têm essa consciência, né? Tem um pouco mais de consciência do que os mais antigos, não é? Vou fazer até aqui, Sérgio, uma pergunta de leigo, sabe? A gente vê muito criatório, muito aros aí. Como que a pessoa deve proceder? Como que ela começa nessa medicina preventiva, nessa medicina interativa? Como que é essa visita? Eu vou te chamar para o meu Ares, você vai lá, você vai ver cavalo por cavalo, vai fazer uma avaliação, é isso? E começar a fazer um acompanhamento? Isso. Até os potros em fase de doma, a gente já pode começar a mexer. Tá. Porque aí prepara ele, porque eles vão passar por um período mais estressante, que vai demandar mais do corpo deles, e aí a gente já pode entrar, porque a gente já consegue prevenir bem então, potro. Fase de adolescente, aí vocês já estão trabalhando. A gente já pode começar a trabalhar. O que acontece, né, usualmente é mais cavalo que já está em pista, já está fazendo competição e tudo mais, da gente focar mais nesse por conta do proprietário chamar mesmo. Mas a gente já pode começar a fase de doma a mexer. Bacana, né? E tem potro também que a gente acaba trabalhando na fisioterapia que nasce com deformidade e tudo que já mais. Vem também já, a gente né, já pode. De nascença. E conserta muita coisa. Conserta. Bacana. Todo animal de prova ele precisa ter esse acompanhamento. O ideal seria que sim. A prova é cronômetro, atleta, né? A prova é tempo. Na verdade, a prova ganha no detalhe. Então, são milésimos de segundo que fazem a diferença. Então, a diferença faz também no que a gente faz em casa. Então, como a gente falou, todo aquele sistema. Então, a fisioterapia também faz parte dessa Você vai numa prova de alto nível, você teve comigo na prova, sim, né? Sim. Então, você vê cavalo hoje fazendo inalação preventiva, acupuntura, alongamento, um monte de coisa que, sabe, já virou rotina. Você vai nas grandes provas, nos grandes ares aí, no Rafael, no Senhora de Lourdes, tudo é um batalhão de veterinário trabalhando em centros específicos para isso, entendeu? Então, no cavalo atleta, isso já está muito forte. A minha pergunta de leigo é assim, o povo mais simples, tudo está enxergando isso. Eu estou vendo pessoa que tem 2, 3 cavalos usando esse tipo de prática, entendeu? Porque faz diferença. Faz diferença e o que eu quero deixar grifado aqui é o seguinte, é economia. Quando você faz prevenção, você está economizando, não tenha dúvida. Tem uma frase do Bernardinho, que é o treinador do vôlei, né? Que ele fala, a vontade de se preparar tem que ser maior do que a vontade de vencer. Exatamente. Eu gosto muito dessa frase porque é isso. Tem que se preparar, a gente tem que trabalhar em casa para lá na frente o resultado é consequência. Ganhar é consequência, mas se a gente estiver preparado, a gente está pronto. E se você não estiver preparado, como que você vai competir? Como que você vai ter um bom resultado, né? Exatamente. Se você pegar os grandes atletas aí em qualquer segmento, né? Não tem como cortar caminho, né? Tem que ter todo um preparo para ter o resultado. Isso hoje se espalha por todo o Brasil? Todo o Brasil. Tá muito difundido, a gente vê... Eu tenho um grupo que eu tô participando agora de um curso que eu tô fazendo e tem gente do Brasil inteiro. Tem do sul, do norte, do nordeste. Tem isso eu tô vendo muito também, viu, Sérgio? O esporte cresceu muito, né? Há muito tempo eu trabalho com treinamento, qualificação, cursos, já trouxe muitos cursos, entendeu? E cada vez mais você vê esses jovens aumentando assim, brutalmente. Você pega um curso hoje, tem muita gente fazendo, entendeu? Muita gente se preparando. E bacana, porque está criando esses segmentos, né? Cada um na sua especialidade, cada um trabalhando, acaba... O mercado é grande, a gente sabe que tem para todo mundo, né? Sim. Agora, se especializando cada vez mais, isso aí é muito bacana. Você vê das entrevistas que a gente está fazendo aí, quantos jovens já veio falar com a gente, né? Sim. De veterinários, tudo estão despontando aí, porque escolheram um caminho e estão fazendo com excelência, né? Isso que é importante. E o que levou você a escolher essa área? Eu entrei na faculdade querendo reprodução em cavalo. Hoje, se você me perguntar, eu nem sei nada. Tenho muitas amigas que trabalham com isso, mas eu já esqueci. E eu me encantei.
depois que eu procurei, eu vi o Você meu não teve um professor cavalo falando. teu, não, que você tem que fazer, falou, professor, me especializei. Depois que eu me especializei, sim. Aí você começou a ver problema. Mas eu me encantei e eu vi logo que eu me formei, tava, né, aquele final de faculdade, aquele medo de começar a entrar no mercado de trabalho, o que que eu faço e tal. E aí eu vi uma chamada de um curso e tal, aquilo me chamou a atenção, fisioterapia. E aí eu fui pesquisar e eu vi que eu Se identificava. exatamente com a Mas área. eu te conheço a sua história, conheço a sua família. Uma família do agro, entendeu? O avô tirava leite, tudo. Uma família que inteirinha do agro. Você foi corajosa, né? Porque você falou, bom, vou entrar num negócio diferente, né? Tanto eu tenho hoje, esse ano eu completo 10 anos de formada, né? E assim, eu trabalho especificamente só com essa área em cavalo faz uns 5 anos, 5 para 6 anos. Então, demorou um tempo para eu conseguir me inserir, porque eu quis um nicho muito específico, né? Você O cavalo sabia atleta, eu sabia que ia demorar. Ter dificuldades, né? E um pouco Isso Mas começou hoje a crescer na sua época aqui agora. Exatamente. Mas hoje eu tô colhendo resultados porque, né, tem crescido e com a área tem sido mais divulgada, né, com mídia social, tudo mais, todo mundo consegue ver que tem resultado. Mas você acha que ainda falta muita informação para isso? Sempre está tendo, sempre está, né? Sempre. Falta. Ainda tem gente que pensa, imagina, é bobeira, tem falta de treinar. Eu recebi um relato essa semana, acho que essa semana, de uma cliente minha. Doutora, você fez um milagre da minha égua. Todo mundo falando que era falta de treinamento. Ai, não, passa, toca pra lá, que não sei o quê. Eu fiz uma sessão e a égua foi e voltou a trabalhar normal, trabalhando de cabeça. Já teve resultado. Exatamente, já tive resultado em uma sessão. Lógico, né? Não vão ser todos os animais que vão ser assim. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso, mas já teve um resultado muito legal. Bacana. Então é muito gratificante para mim, como profissional, ver que, né, eu posso ajudar o cliente a ficar feliz também, né? Tô falando isso, foi corajosa, né? Ela entrou num segmento que estava meio tapado ainda e vambora e... Mas está crescendo bastante, graças a Deus, está sendo muito divulgado. O pessoal tá percebendo que, como eu falei, né, não é mais um extra, faz parte da rotina do cavalo atleta, que é necessário, né? Hoje já tá bem, você tá bem com a agendinha bem completa, né? A gente vê graças a Deus. É um ditadinho de sempre, né? Não existe Nossa Senhora do Bom Começo. Existe Nossa Senhora do Bom Fim e não é nem aquela na Bahia. Então, no começo é difícil mesmo, né? Mas você optou por isso. Se a gente pegar no universo que a gente conhece, que ela fala de reprodução, eu conheço 5 que foi para reprodução e uma que foi para dela, entendeu? Então, realmente é uma coisa de coragem, de enxergar, né? Tem a visão lá na frente, que é o futuro, né? Hoje se fala muito também do bem-estar. Mas aí também tem, Serginho, desculpa te cortar, mas ainda tem também o tal do amor, entendeu? A gente sabe o quanto que ela gosta. A menina sempre teve um cavalo no quintal de casa, sempre foi uma atleta, sempre pensou em prevenção, isso também te ajudou muito, Exatamente. Né? Isso faz toda a diferença, né? Eu via também, né, como eu tive também, eu sempre tive intimamente ligada, né, à prova e tudo mais, ou eu estava competindo, ou eu estava trabalhando, e faz diferença. Às vezes a gente até vê, né, nossa, aquele cavalo precisava de uma quiro, precisava de um acompanhamento. Lógico que a gente não pode falar, mas a gente pensa, né? Tem a parte do amor, né? Tem. Não, tá com eles é inexplicável, né? Quem trabalha com cavalo não tem o que explicar sobre o que é estar com eles. Você tem algum atendimento de bovino, de cavalo, ou você faz na sua casa? Em casa eu faço. Tá, e você vê resultados. Vejo resultado. Na vaca de leite, tudo quiropraxia, algumas acupuntura. Eu faço, já fiz acupuntura, já fiz até acupuntura, já me chamaram, né, para fora para atender uma bezerra que caiu e não estava andando, trabalhei com acupuntura, com estímulo elétrico. 2 dias a bezerra andou. Que bacana. Então, não tem essa cultura ainda, né? Não, eu acho que nesse segmento aí... porque era uma colega veterinária que conhecia o trabalho, sabia que dava certo, né? Então, e aí ela... o ozônio entrou forte no gado. Mas quando chegou também, você convenceu o cara lá do fosso. E muita gente não acreditava, né? A pessoa acreditava. Exatamente. O resultado mostra por si só, né? Mas o pessoal ainda tem a cultura de imagina, não precisa, é bobeira.
tá fazendo graça, né? O caso do cavalo, tá fazendo graça, vamos treinar que vai dar certo. O cavalo é mais visível, né? Porque ele está em prova, tudo. Eu gostaria muito, e acredito que em breve a gente vai ter esse tipo de medicina integrativa também, mais forte nos bovinos, entendeu? Tá crescendo também. Eu acho que faz toda a diferença. Eu mexo muito com leite, você sabe disso, e eu vejo, aparece muitos casos na minha cabeça aqui que eu tenho certeza que resolveria, entendeu? É muito legal. Mas não é nem que a pessoa tem alguma... É que a pessoa é leiga desse assunto. Não conhece, né? Não sabe. Vai no medicamento, né? Que já é conhecido, sabe que dá resultado. Isso, eu tô batendo nessa tecla por causa de... Eu acho que no bovino é muito... O que você falou, medicamento tira dor e pronto, e deixa o trem tocar, entendeu? Eu gostaria de ver isso mais profundo. Já tá acostumado, tem carência, deixa lá e tira o leite pra... Exatamente. Né? Não vai pro tanque e não procura algo mais, né, moderno, vamos dizer assim. Então... E que prejudica também no resultado também. Não tem dúvida, né? Exatamente. Não tem dúvida. Porque se a vaca não tá bem, a longo prazo, né, a administração indiscriminada de medicamento vai trazer uma consequência lá na frente. Não tem dúvida. Mas hoje... a gente sabe o quanto que é dura a vida do produtor de leite, entendeu? Então você fala em mais um custo pro cara, é uma tristeza, a gente sabe disso. Mas é o que eu sempre falo, não é custo. Prevenção não é custo. O cara vai ver lá na frente que o resultado vem. Tô batendo nessa tecla aqui porque eu gostaria muito de ver, como eu vi no cavalo ser muito rápido. No cachorro já tô vendo muito também, né? Porque a linha PET é muito forte. A gente sabe que na medicina veterinária é uma loucura o PET, né? Os caras... muito avançado, né? É bem avançado. Nossa, e assim, isso tudo que ela tá falando aqui na linha PET também, muito, já né? tá lá na frente, né? No PET, eles fazem acompanhamento semanal, já é muito rotineiro, muito mais né? rotineiro do que no cavalo, do que no bovino, então nem se fala, né? Mas no gado de elite, gado de exposição, a Também maioria tem, já né? faz. Bacana. A maioria, o gado. Eu vou estar nessa fazendas grandes. Agora tenho certeza que eu vou ver lá, viu? E já faz o acompanhamento, porque eles veem, né, que precisa e faz diferença, né? E bacana, você vai nas grandes provas aí, que nem eu falei no Rafaela, no Nossa Senhora de Lourdes, Barretos, que o Cabrito foi agora e tal. Meu, é muito veterinário trabalhando ali, você viu o desempenho e é o que você falou, ganha no detalhe, porque junta tudo, né? Junta e é um conjunto, não depende só do cavalo, depende do atleta também, então tudo isso faz toda a diferença. E eu acho que o cara que é o atleta que tá ali em cima, quanto mais o bicho dele estiver preparado, mais ele vai poder desempenhar, né? Porque no esporte humano é só o atleta, né? Depende de você, mas exatamente. no mundo equestre, né, tem o cavalo, mas tem o cavaleiro influenciando também. Então, às vezes, acaba até atrapalhando. O cavalo tá preparado, mas a pessoa não dá preparada. Eu gosto muito de ouvir, eu tive a oportunidade de ir morar algum tempo junto com o namorado dela, que é o Gustavo Mendes, o Cabrito, um amigo nosso, um tocador de tambor muito... Um cara muito, sabe, disciplinado, se dedicou a fazer isso, você vê a carreira do cara crescendo muito, entendeu? E ele fala muito disso. Ele fala que o que ele mais gosta é ele não precisar atrapalhar o cavalo. Se ele tocar o cavalo, deixar fazer o que ele faz, se ele estiver bem, que é isso que proporciona, o resultado vem. Entendeu? Nós vamos ter até outra oportunidade de trazer ele para cá. Ele é meio tímido e tal, eu tô convencendo, mas ele vai acabar vindo, não tem jeito. Ele faz parte, ele vai vir contar um pouco pra gente disso, que é isso daí, esse preparo do animal que faz toda a diferença, entendeu? É um conjunto, né, Claudinho? Um conjunto é o cavaleiro e o cavalo. Então, mas eu vou e falar... toda a equipe, né? E eu vou falar pra você que 80% é o cavalo, viu, cara? Ele que tem que ser bem monitorado, porque tá no sangue, tá na genética, tá no treinamento, tá nessa equipe toda, entendeu? Então a gente tem que cuidar do bicho mesmo, o que a gente faz a gente não muda o cavalo, né? O potencial dele é esse, a gente vai trabalhar para que ele consiga trabalhar lá em cima, né? A gente não vai passar. O máximo dele. Aí não tem como, né? Resumindo pro leigo, é o jogador de futebol. Se o cara estiver bem mentalmente, fisicamente, treinando, o cara vai ter resultado, não tenha dúvida disso, entendeu? O resultado a gente conheceu no Ayrton Senna, né? Que é a determinação, que é o trabalho, que junta tudo isso. Agora,
No cavalo é um conjunto, que é o cara que toca, é o cavalo, em todas as modalidades, viu? A modalidade do laço que ela faz ainda, que nós vamos ter oportunidade agora, nós estamos fazendo um trabalho com vários laçadores, tudo. Do Calf principalmente, que o rancho foi um rancho de 30 anos. Sim. O cavalo de laço trabalha sozinho, você vai começar a trabalhar. É um dos únicos esportes que eu trabalho, além do cavalo trabalhar sozinho, o cavaleiro tá de costas pra ele. Não vê. Então, se ele não confiar, não tiver bem treinado... Serginho, o cara joga a corda ali, desce e o cavalo trabalha. O cavalo vai parar, vai segurar, o cara vai lá descer pra amarrar. Você não vai ter oportunidade de conhecer mais esse esporte, entendeu? Esse cavalo também tem que ser muito bem preparado, usa muito os posteriores, a força, explode muito, né? Para muito forte, depois precisa fazer a força de tração pra puxar. Tem que estar extremamente preparado para isso, né? Porque senão lesiona mesmo, né? É isso aí. Bacana. E a lesão lesionou, acabou o desempenho, já era. O que você ganha na prevenção, você vai gastar muito mais de tempo, de dinheiro para cuidar disso, exatamente. Né? Cavalo aí o tempo que o cavalo vai ficar parado, né? Tudo, pra né? poder, aí é tudo, né? Porque dependendo da lesão, é no mínimo 3 meses, por aí. E às vezes você tem um cavalo, e aí 3 meses sem um cavalo, vai fazer... Né? 3 meses parado? Então, eu até falei da terapia dela, que ela faz antes, tudo que prepara. Foi agora, se eu não me engano, que você foi na Sapucaia, que foi acho que pro congresso que você fez. Legalzinho o vídeo. Você viu o bicho relaxando, mastigando. Parece que o cavalo tá falando assim, puta, obrigado. Vou fazer uma viagem bacana. Pra entrar, olha só. Porque ele tem o tempo dele, tá no momento dele. Essa preparação pra viajar, pra botar um cavalo no caminhão. Exatamente. Quem que pensa nisso? Que o bicho tá entrando ali tranquilo, gostando de estar ali, não é? Acabou aquele negócio de joga pra cima, vamos botar com calma, levar pra dentro. Uma viagem longa, né? Uma prova importante, uma prova forte, muito bem disputada, né? E, tá vendo até no que os caras estão pensando? Pô, vamos fazer uma viagem longa, vamos preparar esse bicho pra isso. Estressa, cansa, é cansativo, né? Pro cavalo andar, pensa, ele tem que ficar se equilibrando, né? Então, uma viagem de trailer, de caminhão, 10 minutos equivale a uma caminhada de 1h30. Faz toda a diferença, né? Então, e ele usa muito, né, do equilíbrio. Ele tem que ficar todo o tempo, né, pensando ali, se equilibrando. Não é igual a gente que senta no carro e tá tranquilo. E vai uma música, vai conversando, ele vai preocupado daqui não percebe. Ele vai preocupado daqui ele tá ali, ele tá ali. Onde eu tô indo? O tempo inteiro tentando não cair, né? E tem viagens longas também, viagens né? Não, essa da Sapucaia, que de caminhão dá 12 horas, era Araçatuba. Você imagina? Divisa do Mato Grosso. Quase 700 quilômetros, então. E tira direto essas viagens? Não param. Não para. Quando tá com um cavalo assim, para, dá uma olhada, mas assim, toca, entendeu? Não é às vezes não tem onde desembarcar, né? É mais perigoso você parar e... Tudo está muito mais moderno hoje, né? Os transportes são mais modernos, as pessoas mais preparadas, esse tipo de coisa que a gente está vendo, e faz a diferença porque lá, chega lá e ganha. Quem está se preocupando com tudo isso, você vê que o conjunto da obra faz o cara, não tenha dúvida disso, né? Que é todo esse trabalho, né? Achei bem bacana porque ficou muito visível a tranquilidade daquele animal. Nem lembro qual que era. Num bairro que você estava mexendo. O cavalo relaxando, baixou, ficou em segundo lugar. Baixou a cabeça, relaxou, você vê o bicho mastigando, tranquilo, entendeu? Você vê que ele estava totalmente preparado para aquilo que ele ia fazer. Isso é bem bacana. E não é só o relaxamento, né? O relaxamento é o que fica mais visível, mas ele trabalha melhor, porque pensa, o relaxamento é a mesma coisa, imagina você né? tá com um torcicolo. Você não vai trabalhar nada igual, mesmo que você trabalhe só em um computador, por exemplo, não faça nada físico. Já atrapalha demais. Uma simples dor de cabeça, você já tira toda a noção, você já perde, né, o estímulo, né, pelo trabalho. Pra baixo. Então a gente elimina qualquer, né, problema que tenha, compensatório ou de dor mesmo, para o cavalo conseguir. A acupuntura tem isso também, relaxamento muscular, tudo, mas você também trabalha na lesão. Na parte sistêmica, né, da acupuntura, a gente vê os pontos, tem todo um mapeamento de pontos da acupuntura e também a gente trabalha na parte local, então ajuda a fazer um relaxamento, né, aumenta a circulação local ali, então dá uma analgesia muito boa. Eu fui num cara, velho, quiropraxia, humano. E eu sou bem medroso para essas coisas. Mas o cara fazendo lá tudo, falou, pô, eu vou fazer uma acupuntura no seu ombro aqui, tá precisando. Eu já gelei, né? Você não sente nada, cara. Mas você não estava sentindo nada? Eu via o cara com aquelas agulhinhas, falei, ih, rapaz, a hora que ele já foi, falei, quê? Não, muito louco. E faz a diferença, hein? Faz. Eu imagino um bicho, porque eu realmente, olha,
tirou com a mão. A dor que eu tava sentindo, tudo realmente. Eu tenho muito relato, às vezes, de treinador, né? Vem com alguma queixa, pra direita parece que ele não vai, eu tô alongando, tô flexionando, mas não trabalha legal. Aí eu vou, avalio, às vezes a minha avaliação bate, às vezes o treinador dá uma testada também na gente, né? O que você achou? Aí eu pergunto, né? Você acha que tá com alguma dificuldade aqui em tal coisa? Não, tô sim, é isso que eu percebi. Então, bate o que eu avalio e aí eu já trato e depois falo, nossa, doutora, melhorou muito o cavalo, não estava indo, agora ele Para você, tá trabalhando quanto mais melhor. informação, melhor, né, do treinador? O cara exatamente. acreditando e te passando com detalhe. Porque, na verdade, quem tá ali com o cavalo é o treinador, né? Quem conhece, né? Ele sente a dificuldade, né? Ele que vai sentir se soltou, se não soltou, se tá pior, se tá igual, se, né? Bacana. Se tá melhor. Então, ele que vai dar o feedback pra gente, né? Mas é muito legal porque é um resultado geralmente muito mais rápido, sabe? A gente consegue adiantar, né? Também. Não, e adiantar também o trabalho do treinador, que daí ele, fica lá, né, horas ali gastando com o cavalo que não vai. Às vezes era falta de era uma dor, era uma compensação que a gente tira e o cavalo trabalha legal e deslancha, bacana, né? Serginho? Um papo bem agradável. Tivemos aqui com a doutora Laura, agradecer a presença mais uma vez. Eu que agradeço. Vai ficar aqui o arroba dela, né, Serginho? Pra vocês entrarem em contato com a doutora Laura, vale muito a pena. Pense no seu bicho, pense preventivamente, que prevenção é tudo, tá? E muito bacana a gente poder oferecer esse tipo de serviço para você que está em casa, meio sem saber o que ainda, entra no arroba dela, faça suas perguntas, deixa lá na caixinha de perguntas, tenho certeza que vocês vão ser super bem atendidos. E a gente ainda vai fazer numa prova, a gente tá indo muito em prova, vamos fazer um acompanhamento desse trabalho dela lá, fazendo, como eu tive esse exemplo do cavalo da Sapucaia, ela é muito bacana de vocês verem. O brasileiro é muito disso, né? E ver. Acredita pra crer. Acredita vendo. Mas é muito legal. Deixa o seu arroba aí para o pessoal que tá em casa. Meu arroba é reabilitare.vet e Laura Ferreira S. Tá? E convence o Cabrita a vir falar com a gente. Pode deixar. Tá em Barretos? Ele já voltou. Já voltou, mas tem agora, tem Pinda esse final de semana. Exatamente. Ele tá em Pinda esse fim de semana? Esse final de semana vai estar em Pinda, mas a gente vai pegar ele em breve aí. Agora é uma atrás da outra, que agora acaba a chuva, começa a prova uma atrás da outra. Depois tem mas Taubaté também. ele tá pertinho aqui, ele tá em Tremembé, pra ele correr Tá aqui do lado, numa quarta-feira, ele vem aqui bater um papo com a gente. Um abraço, Serginho. Fechamos mais um. Obrigado, gente. Até o nosso próximo encontro.